Demorou um dia para o presidente da Ucrânia falar alguma coisa sobre o encontro com o diplomata brasileiro Celso Amorim. Na linguagem das relações internacionais, a demora diz muita coisa. Volodymyr Zelensky desenvolveu uma importante tática de defesa na guerra, a postura midiática. O presidente usa as redes sociais para exibir todo e qualquer tipo de conquista sobre os russos. Receber o apoio de um país como o Brasil não é pouca coisa. Mas o encontro com a delegação enviada por Lula apareceu no Twitter só no dia seguinte. E com a frase: "Enfatizei que o único plano capaz de parar a agressão russa é a fórmula da paz ucraniana." Para bom entendedor, meia palavra basta. Uma eventual proposta do Brasil ou de qualquer outro mediador que não exija a retirada imediata das tropas russas e a devolução do território tomado pelo invasor não será sequer considerada. Zelensky ainda encerra a mensagem reforçando o convite para que Lula vá à Ucrânia ver de perto os estragos provocados pelo conflito. O único aceno positivo à viagem de Celso Amorim veio de Andrei Melnik, diplomata ucraniano encarregado de chefiar a reunião. Ele escreveu que, lentamente, o clima com o Brasil está mudando. O governo Zelensky ficou bastante aborrecido, para dizer o mínimo, quando Lula citou que a Ucrânia também tinha responsabilidade na guerra. Em Moscou, Putin repetiu o discurso de que a verdadeira guerra é contra o Ocidente e voltou a dizer ser vítima de uma espécie de perseguição. O pronunciamento foi no tradicional desfile em homenagem à vitória soviética na Segunda Guerra Mundial. A parada militar este ano foi menor, por conta do risco da festa ser alvo de um ataque ucraniano. Putin, aliás, queria ter mais para comemorar. Os mercenários que lutam em nome do Kremlin dizem ter sido abandonados numa encruzilhada. A reclamação foi pública, do próprio líder do grupo Wagner, um exército privado que está dando apoio às divisões do exército russo. A partir do momento em que um país em guerra não se entende com aquelas forças que, teoricamente, o ajudariam no campo de batalha, é porque alguma coisa está dando muito errada. Vamos até a Europa, mais precisamente na Alemanha, onde fica o nosso correspondente Luca Bassani. E eu queria perguntar para o Luca. Luca, como é que é essa situação em Bakhmut, que é uma cidade pequena, ucraniana, no leste do país, que se tornou um ponto nevrálgico dessa guerra, não é de hoje? Como é que a situação agora pode complicar a vida de Putin, que parece estar longe da conquista da vitória? Boa noite, Luca. Boa noite, Marcelo, a toda a nossa audiência nesse Jovem Pan Internacional. Realmente a cidade de Bakhmut se transformou em um ponto crucial para ambos os beligerantes. Nós vemos que desde dezembro do passado nós temos grande parte das batalhas na região do Donbass concentradas nessa cidade, que antes da guerra tinha cerca de 70 mil habitantes e hoje tem um êxodo em massa. Afinal, se nós olharmos as imagens aéreas, não sobrou praticamente nenhuma residência, nenhum prédio governamental em pé. Segundo os russos, conquistar essa localidade é muito importante porque estão dentro do Oblast de Donetsk, ou seja, a região de Donetsk, e abririam então caminho para a região de Sloviansk e também Kramatorsk, duas cidades muito importantes, mais industriais, com maior população e que também têm a chegada direta dos armamentos ocidentais na mão do exército ucraniano. Portanto, eles poderiam fazer interceptações desses armamentos. Para os ucranianos, a cidade é igualmente importante porque ela fica próxima de outros pontos que poderiam significar a reconquista da região de Donetsk e posteriormente a região de Lugansk. Portanto, a gente vê que desde dezembro essa tem sido a parte da guerra com maior número de mortes. Alguns calculam que tem morrido cerca de 10 mil pessoas por mês nessa localidade, e inclusive o grupo Wagner, como nós acabamos de ver no VT, diz que falta munições. Portanto, se eles forem abandonados à própria sorte pelo presidente Putin, segundo o próprio líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, eles deverão fazer uma retirada, o que significaria o controle dos ucranianos nessa cidade. Kiev, por enquanto, reivindica que conseguiu fazer avanços, exatamente porque esse movimento de retirada por parte dos russos já se iniciou. Mas o Kremlin e também outras partes do exército russo, até mesmo o grupo Wagner, não deram o braço a torcer, não disseram que isso se confirma e, portanto, a gente fica dependendo das agências internacionais para fazer essa verificação, que é muito difícil considerando a periculosidade dessa
região. A gente sabe que o presidente Zelensky deixou claro que a guerra ela só vai terminar como começou, reconquistando todo o Donbass e também a península da Crimeia, essa que foi anexada pelos russos em 2014 de maneira unilateral e para os ucranianos marca o início da guerra propriamente dita, não em 2022. A gente vê que nesse momento o presidente Putin tem um ponto de inflexão, porque se não ganhar a guerra em Bakhmut, o conflito em Bakhmut, ele provavelmente mostraria fraqueza para o seu povo internamente, o que poderia também diminuir o apoio interno na Rússia para essa guerra que já durou muito mais do que os russos esperavam, o próprio presidente esperavam e provavelmente já tem também cobrado a sua conta no aspecto econômico. A Rússia que ainda sofre inúmeras sanções, tem o seu espaço aéreo para o resto da Europa fechado, isso acaba movimentando uma série de outros fatores relacionados ao comércio mundial e, portanto, é de interesse dos russos terminar essa guerra, pelo menos com alguma coisa a mais do que começaram, o que inclui ganhar partes do Donbass, o que não se mostra verdadeiro neste momento. Queria aproveitar a presença do Luca aqui, que recentemente esteve no Iraque. Mas por que a gente foi para o Iraque falando de guerra na Ucrânia? É o seguinte, Luca, explicando para a nossa audiência que o Grupo Wagner é um grupo privado, é uma empresa de mercenários. Se você achar que o tom está muito pesado, eu vou falar que são soldados financeiramente recompensados para atender um pedido. Agora, isso não é ilegal no direito internacional, em alguns países signatários de algumas regras, e não é só a Rússia que usa isso, né, Luca? Os Estados Unidos usaram este elemento no Iraque, que você visitou faz pouco tempo, também, né? Tem um grupo chamado Blackwater, que atendeu demandas do governo americano. Em outras ocasiões, outros grupos atenderam demanda dos britânicos. O que eu quero dizer, claro, que esse uso do chamado exército privado não é exclusivo dos russos neste momento, já aconteceu com os Estados Unidos e com o Reino Unido. Luca, estou falando alguma bobagem ou não? Não, é exatamente isso que acontece. Inclusive, o Grupo Wagner ele ficou famoso por ter sido utilizado pelo exército do presidente Bashar al-Assad na Síria com a ajuda dos russos, ou seja, eles acabaram de sair de um conflito. Também é muito conhecido o fato deles atuarem em diversas guerras civis dentro da África. E, obviamente, o outro lado, o Ocidente, os americanos também se utilizam de grupos mercenários, que, como você bem disse, não é nada ilegal, mas eles não obedecem às ordens provenientes do Exército Nacional. Portanto, eles podem atuar de maneira independente. Nós vemos que o Grupo Wagner ele conta com cerca de 50 mil soldados. Segundo dados da inteligência britânica e americana, cerca de 20 mil foram realocados para a Ucrânia e muitos deles morreram durante esses 6 meses de batalhas na região do Donbass, principalmente em Bakhmut. Por isso, o chefe deste grupo, o Yevgeny Perodin, tem a preocupação que muitos homens estejam morrendo e isso possa significar também menos dinheiro. Afinal, eles não têm só essa guerra onde atuam e precisam sempre estar recrutando novos jovens para poder atuar em outros conflitos. Luca Bassani, o nosso correspondente na Europa, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, Luca. Queria que vocês viessem comigo aqui para a gente entender um pouco do que o Luca estava falando, né? A gente falou de Bakhmut, vamos chegar lá. Esse é o mapa da guerra hoje, 1 ano, 3 meses depois do início da invasão dos russos à Ucrânia. Essa mancha vermelha aqui, ela mostra a área já conquistada. E o azul é um território muito importante, que é a retomada desse terreno por parte dos ucranianos. Agora vamos à chamada Guerra de Bakhmut. E por que ela é tão importante? Eu falei que é um ponto nevrálgico hoje da guerra. Uma cidade pequena, como o Luca Bassani estava informando, mas ela leva a acessos de outras cidades muito importantes. E aqui não é pelo tamanho da cidade, mas é pela sua posição geográfica. Tem um entroncamento de um curso de água e pontos de intersecção de ferrovias. E aí, a guerra é uma guerra em qualquer lugar no mundo, em qualquer ponto da história. Em qualquer momento, em outras guerras, se nós formos olhar os aspectos históricos, cidades em que são pontos importantes de abastecimento de água, fontes de transporte, se tornam pontos importantes. Por isso que Bakhmut é tão fundamental para a conquista dos russos e está sendo ferozmente segurada pelos ucranianos. Mas o que a gente tem visto é que essa guerra não tem data para acabar.